Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox. Salve, salve, seres da luz. Sim, Paranapiacaba. Rodox foi lá sozinho. Fui investigar o caso da lenda do véu da noiva, que é da noiva que se jogou da ponte por não conseguir casar com a pessoa que ela queria. E aconteceu, teve um apagão, explodiu um transformador bem na hora que eu estava na Ponte Macabra. E será que isso tem a ver, tem alguma ligação com o espírito que se aproximou de mim na hora? Deu uma explosão, Paranapiacaba ficou no breu total, no escuro total, e eu estava lá. Isso foi combinado? Eu teria que combinar com o pessoal da estação de energia de Paranapiacaba, né? Pois bem, gente, e eu dei uma volta pela cidade, entrei na antiga estação de trem que está lá, entrei lá sozinho, levei um susto, meu coração quase parou. Imperdível. Se você está vendo esse vídeo gravado, vem aqui no canal, procura aí por Paranapiacaba que você não pode perder esse vídeo, tá bom? Eu estou aqui com o Evandro Melo, meu irmão. Boa noite, Evandro, tudo bem com você? Como é que está Santa Catarina? Salve, meu irmão, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite. Santa Catarina tá numa temperatura tranquilíssima. Evandro, nós vamos falar hoje aqui sobre as colônias espirituais, né? Porque tem um vídeo que eu fiz no túmulo do Gugu que está fazendo muito sucesso aqui. As pessoas elas estão impressionadas com a qualidade da comunicação que eu fiz no túmulo. Se eu conseguir gravar pelo menos um contato com o Gugu, a gente vai falar sobre isso também, e sobre o Spirit Cube e outras coisitas a mais. Então, este vídeo também está muito legal. Peço para você assistir até o final, para você compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, no seu Telegram, grupos de WhatsApp, Facebook. Compartilhe a corrente do bem. Nós estamos aqui para divulgar a espiritualidade. Nós estamos aqui para fazer com que a corrente de luz seja propagada para todos, tá? Então, eu conto com vocês. Já deixa o like nesse vídeo, comente e vai lá no canal do Evandro também, se inscreva no canal dele, ele colocou um vídeo esses dias, até que enfim, Evandro Melo ITC publicou um vídeo, gente, acreditem, ele foi até um cemitério também, e surpreendentemente, num túmulo de um familiar dele. Tá muito legal esse vídeo, vai lá, comente, fala que é da família Rodox e que agora faz parte da família Evandro Melo também, ITC, né? O Evandro, vocês sabem, além de advogado, ele é sensitivo, também é pesquisador espiritual, criador do Spirit Cube. Nós vamos falar sobre isso também aqui, porque o Spirit Cube voltou com tudo, ele deu uma falha recentemente, ele está com mau contato, mas parece até que esse mau contato veio para o bem, porque ele está funcionando melhor do que antes até. Então, curta lá, se inscreva, Evandro Melo ITC, e assista o vídeo que ele postou essa semana também num cemitério, tá bom? Se você não conhece a minha página no Facebook, dá uma força lá também, galera. Quero chegar nos 10 mil seguidores lá na página. Rodox Oficial lá, ó, página no Facebook, Rodox. Dá uma força lá, ajude o Rodox no Facebook também, tá bom? Isso aí. Outra coisa que eu ia falar, bom, mas aí a gente já vai para o pau agora. Evandro, descobri que o espírito de Gugu Liberato, segundo o hipercontato que eu fiz lá, segundo a espiritualidade, né, ele foi para a colônia Rouxinol. Vamos ver como é que foi esse trechinho, depois a gente vai falar das colônias. Acho que sim, hein, pessoal. Foi bem clara a resposta, ele falou sim, hein. E onde ele está? Ele está em alguma colônia espiritual? Pode nos revelar qual a colônia que ele está? Depois eu vou perguntar quem é que está respondendo. Tem uma mulher que está falando, eu quero saber quem é. Se puder falar, qual colônia está Gugu Liberato? Onde ele está no mundo espiritual? Fala 2 vezes, né? Sim, ele repete por 2 vezes. Falou 2 vezes.
Esse que fala primeiro, o Rouxinol, se você colocar o fone de ouvido, eu nem diminuí a velocidade. Tá bem nítido. Falou Rouxinol. Eu nem conhecia essa colônia espiritual. Aí fui fazer uma pesquisa na internet. Pessoal, na internet tem vários sites, principalmente espíritas, falando sobre as colônias, tá? Mas eu sei que vocês querem ver aqui no canal Rodox. Então eu vou abrir um site aqui, que foi o que eu peguei aqui, a colônia Rouxinol. E a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Aí eu nem conhecia a colônia Rouxinol. É na altura do Maranhão aí. Isso. Então, lá na colônia Rouxinol, para onde o espírito disse que está, não era o Gugu respondendo ali, tá? Era um espírito que estava intermediando. Aliás, o Eduardo Sabag, que é do Espiritismo Raiz, quando eu fui lá no túmulo do Lázaro Barbosa, em Goiás, o Eduardo Sabag fez uma live comigo. Ele disse sobre a possibilidade dos espíritos colocarem um espírito intermediador, Evandro. Sim. Entre o espírito que está sendo indagado, pesquisado por nós. Eles colocam um espírito intermediador que vai dar as respostas de acordo com a vibração do espírito. Perfeito. Isso ele é totalmente possível. A gente chama isso de, tecnicamente, né? Se é que se pode falar da espiritualidade como tecnicamente, mas é tecnicamente o espírito repetidor, ou seja, o espírito que faz a retransmissão daquela mensagem originária, né? Minha mensagem, e aquele espírito tem a capacidade de retransmitir a mensagem que está vindo de longe, de outro local. Isso é totalmente possível dentro da nossa crença, né? Daquilo que a gente pesquisa, estuda e constata. Uhum. Então, e o túmulo ali em si, ele acaba sendo, como você bem falou no vídeo, né? Bem explicitou isso, ele acaba sendo um ponto de referência para aquele espírito ou para aquela energia do espírito, para que ela possa se manifestar. É uma referência, é um local por onde ele passou mais recentemente. E eu até dei o exemplo de um casal que estava ali do lado. Eles permaneceram ali por uns 40 minutos sentado num banquinho em frente ao túmulo, e eu imagino que seja filho, porque eles não eram de idade avançada, mas bom, eu não sei porque, veio na minha cabeça que era algum filho ou filha que estava ali enterrado, e eles ficaram por 40 minutos em silêncio, mas eu via a mãe, principalmente a mãe, se comunicando, cara. Ela fazia alguns gestos assim, só que ela não falava nada. E eu fiquei observando aquilo, eu falei, puxa vida, cara, você tá vendo como o túmulo, o cemitério realmente é um ponto onde a gente consegue se conectar, porque ali estão ainda os restos mortais, ou seja, nos ossos, ali estão as últimas células, o DNA daquele corpo, é isso? Não sei se tem DNA, eu já estou entrando também numa seara que eu não domino. Mas ali estão os restos mortais, né? Do corpo físico daquele espírito. Exatamente, é onde jaz o último resquício de vida, né, terrena que existiu daquela pessoa. E aí, na questão dos cremados, né? Porque o pessoal pode ter dúvida com relação aos cremados. Essa transmutação, ou seja, essa transformação da energia deles e essa localização como ponto referencial vai ser sempre onde essa pessoa passou, onde essa pessoa viveu mais, onde essa pessoa sentiu as maiores emoções, e muitas vezes isso em sua casa, acaba sendo um ponto de referência, o local onde se guardam as cinzas dela, um local onde tinha um animalzinho de estimação. Tem várias maneiras de ocorrer esse processo. Então, o fato de cremar ou não cremar não influi diretamente nessa presença, né, claro, para a comunicação. Claro. E aí, quando falou Rouxinol, eu estava editando o vídeo, eu fui atrás da colônia Rouxinol, existe mesmo de fato, e essa colônia diz que lá, né, olha lá, tem até um desenho aí, né, que são desenhos mediúnicos, né,
de médiuns que canalizaram essas imagens das colônias, né? Então a imagem também tem tudo a ver. Há uma profunda sensação de paz na colônia Rouxinol, e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade. E aí vale ressaltar que o Gugu ficou um tempo na UTI, né? Ele não desencarnou de imediato, ele ficou um tempo no hospital, alguns dias, né, pelo menos, ou que tiveram morte súbita com perda de sangue, o plasma da vida. Eu fiquei arrepiado quando eu li isso, porque foi exatamente é importante o que aconteceu dizer, com o Gugu. É importante dizer que no caso dele, a morte ou o desligamento ocorreu quase que imediatamente após o fato, né? A queda. Isso. Então, mas o corpo permaneceu vivo ainda, né? Ele teve. O corpo permaneceu vivo. Morte cerebral e tal. Mas eu digo assim a questão do desligamento que a gente chama, né? O desenlace. A perda da consciência terrena, né? Ela ocorreu quase que imediatamente após o ferimento dele. E aí foi falado também lá no vídeo, né, no hipercontato que eu fiz lá, que ele foi levado para um hospital, provavelmente já nessa colônia. Também teve coisas interessantes, como eu perguntei como que eles se comunicam como que ele se comunica com os filhos, e aí foi respondido que ele é através dos sonhos. Então os filhos ou familiares devem sonhar muito com ele, que estão conversando com ele. Apareceu uma voz de criança, uma coisa assim, uma voz de criança no hipercontato, e depois quero falar sobre isso também, e sobre a voz que nós gravamos, que eu gravei, que falou algo aleatório, assim, mas a voz é muito parecida mesmo. Você também achou? A gente estava falando disso agora aqui, né? Demais. A tonalidade, a postura da voz, muito parecido. Óbvio que a gente não pode afirmar, né? Mas talvez nessa tentativa de transmissão do contato ele possa ter, né, aproximado essa voz que soou mais próximo possível da voz dele. Vamos ver. Mande uma mensagem, nem que seja uma palavra. Aí eu comecei a implorar, falei, Gugu, pelo amor de Deus, manda uma mensagem, hein? Nem que seja uma palavra, qualquer coisa. Comecei a ficar desesperado ali para ele, né, entrar na frequência e mandar uma mensagem. Agora. Isso não acaba já, foi resposta de outra pergunta. É só um detalhe, né, Evandro? Pro chiado não ficar atrapalhando, incomodando as pessoas, quando não tem a resposta, eu diminuo o volume, né? Por isso que as respostas são mais altas, porque eu tenho esse trabalho na edição de deixar com o volume mais abaixo, quando tá só o chiado, e as respostas eu deixo no volume original. Fale comigo, Gugu. Fale comigo, mande uma mensagem, nem que seja uma palavra. Fale com seus fãs, meu irmão. Aproveite esse momento único, hipercontato. Fale comigo, fale com a gente. Queremos ouvir a sua voz. Eu fui pro tudo ou nada ali, cara. E interessante que algo muito parecido com a tua vocalização se repete do outro lado. Enquanto eu tô falando? Logo no início, isso. Logo no início, quase no final da tua frase, o que você fala, logo depois se repete do outro lado. Como se eles tivessem lá uma forma de escuta, como se fosse eu vou falar aqui uma coisa boba, né? Mas como se fosse um viva voz, que eles estivessem escutando a tua voz do outro lado. E esse som vazado para a forma de comunicação deles lá. É bem interessante isso.
mande uma mensagem, nem que seja uma palavra. Fale com seus fãs, meu irmão. Aproveite esse momento. Eu ouvi agora. Eu ouvi a reverberação. Ouvi. Exatamente. Nossa. Entende? Então, o hipercontato. Algo retransmite tua voz. É. O Spirit Cube não faz isso. Não tem como ele fazer isso. E você vê quanto é interessante isso. Não é um simples rádio, né? De forma randômica, passando estações de rádio. É algo que consegue captar a tua voz e transmitir para o local onde está ocorrendo a transcomunicação. É interessantíssimo. Isso. Magnífico. Fale comigo, fale com a gente. Queremos ouvir a sua voz. Eu percebo. Aí, ó. Ei. Cara, o jeitinho dele falar. Não parece a voz dele? Sabe? Como eu te falei, se não for, é algo na tentativa de reproduzir a voz dele. Interessante. Falou, não percebo, né? Uhum. Não percebo. Não percebe o quê? Não sei se estavam tentando falar com ele. Ó, tem alguém tentando fazer uma transcomunicação com você na Terra. Você não está ouvindo. E aí pode ter falado, não percebo, e isso canalizou. Exatamente. Vamos ouvir de novo. Do ponto em que ele estava. Né? Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu cheguei a escutar um não percebi no começo. Pode ser. Ó, do ponto de vista da transcomunicação, isso é fenomenal. Nossa. Fenomenal. A voz é muito parecida com a do Gugu. E é como eu digo, se não for ele propriamente, né, fazendo essa transmissão, talvez não por vontade própria, né, mas em virtude de um vazamento, enfim, vazamento de som, seja lá o que for, é algo, alguém que tenta modular a voz dele exatamente como ela era. Pode ser isso também, né? Cara, foi impressionante. Pessoal, eu não vou passar tudo aqui, não. Quem não assistiu esse vídeo, assista, tá? Ele é um dos últimos vídeos agora aqui postado no canal. Assista esse vídeo. Veja como é incrível a transcomunicação instrumental. Eu sempre falo, Evandro, sobre esses contatos feitos em cemitérios, em túmulos, de pessoas famosas ou não, mas o quanto isso é enriquecedor para o nosso conhecimento e no desabrochar do conhecimento. Porque eu estou aprendendo, galera. Eu sou um aprendiz. Eu estou desbastando a pedra bruta ainda. Compreende? Então, eu sou um eterno aprendiz. Eu me considero alguém que vai atrás de respostas, de parâmetros. E claro que não dá para acreditar em tudo ou se iludir com tudo, mas a gente acaba moldando, Evandro, técnicas e formas de aprender a conviver de forma natural com as dimensões invisíveis aos nossos olhos, como, por exemplo, a dimensão espiritual, a quarta dimensão, a quinta, aquelas que estão numa vibração muito mais sutil que a gente não consegue ver, ou pelo menos eu não vejo, né? Já vi espíritos, óbvio, mas nós não conseguimos olhar para esse mundo 3D que nós vivemos e enxergar o mundo espiritual nele também. Enquanto isso, esses mundos conseguem se comunicar. Eu me lembro de algo que me deixou fascinado quando eu comecei a assistir a equipe TAPS, os americanos lá, no programa chamado Ghost Hunters, Caçadores de Fantasmas, no canal Sci-Fi ainda, né? Quando eu comecei a assisti-los. E eu me lembro deles estarem numa casa assombrada, e eles estavam no quarto e conseguiam gravar um EVP de uma voz de mulher, que era o fantasma, o espírito da mulher que estava na casa,
e eles diziam, você consegue me ouvir? Por isso que eu sempre pergunto isso também. Aí ela dizia, consigo ouvir perfeitamente, vocês estão me ouvindo aí? Aí eles diziam, a gente está ouvindo você também. Você consegue ver a gente? Aí ela disse, ver eu não vejo, eu só estou ouvindo. Aí isso me remete também àquele filme Os Outros, da mulher, eu vou dar spoiler, hein? Atenção, spoiler, quem não assistiu o filme. A mulher já está morta com os 2 filhos na casa e acha que a casa está assombrada, mas os fantasmas que eles estão vendo nada mais são do que eles, na verdade, eles são vivas. As pessoas vivas. E em alguns momentos enxergam e outras vezes não. Ó, me arrepia, velho. Cara, esse filme é fenomenal. É um choque quando você vê ele. É um choque. Pela primeira vez. Exatamente isso. E é a questão da coexistência, né? Os dois existindo no mesmo mundo em dimensões diferentes. Em dimensões diferentes. Em formas de ver diferentes também. A mulher, ela fecha todas as janelas com as cortinas, porque o filho, acho que é um menino ou uma menina, não lembro, que tem fotossensibilidade, né, à luz do sol. Acho que é um menino. E de repente as janelas aparecem abertas ou sem as cortinas. Isso é impressionante, porque os donos, os vivos, né, a casa está em processo de venda, não é isso? E aí o corretor fica levando pessoas lá, a hora eles abrem as cortinas. É uma coisa muito louca, mas dá para entender como funciona essa comunicação. Essa dinâmica, né? Quem fez esse filme sabia o que estava fazendo, né? Sabia o que estava querendo comunicar com isso. Exatamente. E essa questão da coexistência ela é muito interessante à medida em que as nossas experiências e a nossa experimentação, porque nada é definitivo na pesquisa paranormal. Não existe 2 mais 2 é 4. Não, 2 mais 2 eventualmente, em algum momento da pesquisa, pode se tornar 5. E nós vamos ter que aprender a conviver com 5. Então não existe nada definitivo. É assim que se faz, não existe outra forma de fazer, etc, etc. E pesquisar é experimentar. E descobrir novas formas também. Exatamente. Sem isso, toda a tecnologia que a gente vê hoje, tudo que a gente vê à nossa volta, não existiria se tudo fosse definitivo. Então é importante as pessoas abrirem a mente, abrirem o coração para as experiências que estão por vir ainda. Muita coisa veio, mas muita coisa ainda virá. E as pessoas têm que estar com o coração aberto. Claro. Quero aproveitar e mandar um abraço fraterno para os meus irmãos, amigos e parceiros Luiz e Fernanda do canal LZN Expedição. O pessoal está com saudade da parceria. Em breve estaremos juntos novamente, tá, pessoal? Eu converso com a Fernanda e o Luiz toda semana. Em breve nós estaremos gravando juntos novamente, tá? Então, um beijo aí no coração da Fernandinha e do Luizão, que são parceiraços, Evandro. Os queridos, com uma humildade e uma presença de espírito enorme, os dois. Impressionante. Impressionante mesmo. Evandro, fale assim de forma resumida, rapidamente, porque o Spirit Cube, cara, ele tá impressionante. Eu te falei, né, que ontem, na gravação que eu fiz lá em Paranapiacaba, eu me comuniquei com um espírito lá, e a mesma voz, viu? Foi a mesma voz, assim, em todas as respostas. Parecia que eu estava conversando com ele por um rádio. Foi um diálogo perfeito, ele pediu oração, aí eu fiz a oração, aí depois eu liguei o Spirit Cube de novo, perguntei, e aí, meu irmão, você ouviu, rezou comigo? Ele falou, muito bom. Cara, parecia um diálogo assim. Como é que isso é possível? Onde é que está o seu Spirit Cube, Evandro? Por que você não usou o Spirit Cube no vídeo que você fez no cemitério? Esse equipamento é fenomenal, cara. Então, meu Spirit Cube tá, não sei se dá para ver ele, tá lá em cima. Dá pra ver lá, ó. Tá lá, ó. Lá em cima, ó. Lá. Agora sim, a caixinha ali. Ele tá aqui. Quando eu fui a Porto Alegre, porque minha mãe mora em Magistério, que é uma praia que fica próxima a Porto Alegre. Próxima a mais de 70 quilômetros, né? E eu tive a infelicidade de esquecer de levar ele para Porto Alegre. E eu não queria perder, obviamente, a gravação. E como eu bem falei no vídeo, né? Eu disse, olha, eu não tenho preconceito nenhum com aplicativos, ou seja lá o que for. Quando a comunicação precisa se estabelecer, ela vai se estabelecer, com mais ou menos dificuldade.
Só que o Spirit Cube, ele é uma coisa que às vezes a mim mesmo impressiona. Porque eu construí um equipamento para quê? Para evitar pegar frequências de rádio. Quando eu mudo o cristal oscilador dele, que é quem faz que a gente chama de varicap para poder buscar as frequências de rádio, quando você muda a frequência de recepção dele e diminui ela para um ponto onde não há estações de rádio, né? Você abre a oportunidade para coisas que não são rádio se manifestarem. Então, peraí. Óbvio que, querendo ou não, vai acontecer de pegar rádios, certeza que vai. Mas eu diminuo a possibilidade disso acontecer quando eu mudo o cristal oscilador. Você pode explicar para a gente o que é esse cristal oscilador? Você falou sobre isso, mas porque isso vai no oposto do propósito do Spirit Box, inclusive, a caixinha preta americana, que ele fica fazendo a varredura das estações de rádio. Você está me falando exatamente que o Spirit Cube vai no oposto. Isso, ele foge disso. Porque eu entendo que buscando apenas estações de rádio, não digo que elas não possam existir e serem utilizadas para isso, você acaba por aumentando a possibilidade de falso positivo. Ou seja, um locutor eventualmente falar e você achar que é uma comunicação. Então eu evito isso de duas formas. A primeira é trazendo uma busca mais acelerada, ou seja, ele passa por, se eventualmente pegar alguma rádio, ele vai pegar isso de forma muito rápida e impossibilitando que se fale mais de uma palavra, vamos supor, em uma estação de rádio, se for uma estação de rádio. Sim. Então você já deve ter percebido isso. Às vezes fala quase uma frase inteira, 3, 4 palavras. E por vezes só vai falar e não vai conseguir, porque a passagem é muito rápida. E o cristal oscilador, ele é uma pecinha. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Eu vi, a minha mesa é uma bagunça, cheia de coisinha. É mesa de engenheiro. Engenheiro eletrônico. O pessoal já tá me chamando daquele cara lá do De Volta pro Futuro, o velhinho aquele. Que eu tô ficando idosinho, né? Então, para vocês terem uma noção, o cristal oscilador, ele não é maior do que isso aqui. Coloca perto da câmera aí pra gente ver. Ele não é maior do que esse pedacinho de fio aqui. Não é maior que isso. E o que ele tem dentro, né? A gente chama de cristal... Não tem nada a ver com cristal, né? Não tem nada a ver com uma pedra cristal. Não, a gente chama de cristal... Não. A gente chama de cristal oscilador porque que acontece? Quando a não frequência... é um cristalzinho assim, né? Não. Quando a frequência bate nessa pecinha, a frequência de recepção, ele vibra. Por isso que eles chamam de cristal oscilador. E ele vibra em uma determinada frequência. Aí existem cristais que vão vibrar a 45, a 60, a 37. E aí vamos supor que esse cristal que eu esteja trabalhando esteja vibrando a 75 mil hertz segundo. 75 mil hertz por segundo. Eu reprogramando ele ou colocando um cristal oscilador que faça isso a 12 mil hertz por segundo, eu vou tornar essa recepção menos abrangente, fazendo com que os ruídos que as emissoras de rádio não querem possam ser utilizados na comunicação. Olha, interessante. Entende? Então, não é um rádio comum. Eu vou lá e mudo o cristal oscilador dele para uma frequência que eu admito e que eu quero trabalhar. E aí, a espiritualidade, por óbvio, já sabe disso, né? Porque senão não estaria comunicando. Foi intuído. Essa lógica da construção do Spirit Cube foi uma intuição que você teve, né? Exatamente, porque veio em mim, eu acho que eu já falei isso para você, veio em mim a questão assim, mude o cristal oscilador. E aí poxa, o cristal oscilador, ele é a recepção, é o que trabalha a frequência com a qual eu vou, né, me comunicar ou receber emissoras de rádio. E aí quando eu mudei isso,
Bingo. Bingo. E pessoal, eu sou assim, eu já falei isso pro Evandro, inclusive. Quando eu comecei a trazer o Evandro aqui para o canal Rodox, eu fiz uma sabatina com a mentora Sara, através do Ecovox, sobre o Evandro, para fazer exatamente a medição dos níveis de confiança. Claro. Isso é normal, eu falei para ele que fiz isso. Ela disse que ele era confiável. E sobre o Spirit Cube, ela falou, ele foi intuído pelo seu amigo espiritual, que é o mentor, o amigo espiritual do Evandro. Ele te intuiu na construção do Spirit Cube. Exatamente. Então, já tinha te falado isso há umas semanas atrás, estou sendo intuído a fazer um outro aparelho que fará o mesmo papel do Spirit Cube, né? E será um auxiliar no trabalho do Spirit Cube. Ou seja, você vai poder utilizar um ou outro, dependendo do local em que você estiver. Olha aí, o Evandro não para. Não vou parar jamais, se Deus quiser. Só tá com vários projetos em andamento, né? Não precisa falar, mas está com vários projetos alguns. em andamento. Então, assim, o interessante é que eu não me preocupo, e graças a Deus, não me preocupo com a questão de, eu vou fabricar um equipamento porque eu vou vender o equipamento, porque eu vou ganhar. Não. Eu quero trabalhar para a espiritualidade. Não, eu quero trabalhar para a espiritualidade. Poderia ser. Você poderia, mas não é o seu objetivo. Não, e eu já fui avisado de que eu não posso fazer isso. Então, se não pode... Né, eu não posso. Eventualmente, se eu receber uma intuição de efetuar isso para alguém, eu tenho que ser intuído a fazer isso. Senão, não. Foi o teu caso, né? Eu peguei e destinei o equipamento para você. Eu ainda morava lá em Brasília. Eu lembro que eu fiquei entusiasmado e ansioso pela chegada desse equipamento lá. E aí, quando eu fui investigar a chácara do Bruno, que era um cara lá de Brasília, que falou, ó, aqui na minha chácara aqui tem centenas de espíritos que ficam... Dos escravos, né? Não foi? Dos escravizados, Isso. E aí foi lá que eu gravei aquele vulto preto saindo da terra, assim, ó. Imagem impressionante, cara. Gravei 2 vezes esse vulto lá, uma na piscina e uma... Cara, impressionante, eu vi a olho nu, não foi nem olhando no monitor da câmera, não, eu vi a olho nu e eu falo... Nossa! Aqui eu falei, nossa, o que foi isso aí que passou na frente aqui? Eu gravei o vulto preto e ele me disse, ele me mandou uma mensagem, ele nem sabia que o Spirit Cube existia, viu? Ele já estava em mãos, só que eu não tinha utilizado ele ainda. Sim. E o Bruno, pessoal, ele era um inscrito do canal, eu não conhecia ele, eu não era amigo dele. Ele me mandou uma mensagem dizendo, Rodox, quando você vier aqui em casa aqui, eu tive um sonho e os espíritos disseram para você trazer uma caixinha marrom de madeira analógica que você tem. Aí eu mandei uma foto do Spirit Cube para ele, ele falou, é isso, foi exatamente isso aí que eu vi no sonho. Só que ele não sabia da existência do Cube ainda. E nem conhecia você, não conhecia o teu canal. Não, ele foi, tanto é que ele foi fabricado, né, tem o hipercontato, tem, né, Spirit Cube, foi fabricado para você aquele equipamento, então... aquele ali em específico, então... Eu agradeço e espero estar fazendo um bom trabalho no uso com ele, porque os contatos estão sendo, assim, impressionantes. Bom, vamos falar sobre as colônias espirituais? Então, você acha que aquela voz do Gugu é a voz do Gugu? O que a tua intuição te diz? É bem provável que ele tenha vibrado em um estado, né, harmônico espiritual para que essa voz se reproduzisse naquele local. Ele não estava ali. Não. Mas de alguma forma, vibracionalmente, olha, falando palavra comprida, ele conseguiu vibrar a tal ponto em que a voz acabou remetendo a ele mesmo. E é claro, para todas as pessoas, se você colocar uma gravação dele falando num dos programas dele de domingo, seja lá o que for, e colocar as duas do lado, você vai ver que é muito parecido. Muito. Muito parecido com o que aconteceu com o Chico Xavier, lembra? Exatamente, só foi uma vez. Jeito de falar, né, mas... A mesma inclinação, o mesmo tom, mesmo tudo.
E a gente sempre fala que existem assinaturas de áudio. E os nossos ouvidos são muito bem treinados para escutar essas assinaturas de áudio. O programa vai lá e vai desenhar a assinatura de áudio, beleza, mas o nosso ouvido é mais treinado do que o programa. E a gente percebe. E vale ressaltar... auditiva, né? Perfeito. E vale ressaltar que eu guardo, tá, os vídeos originais na íntegra, eu edito os vídeos, mas eu guardo os vídeos originais para supostas avaliações futuras na justiça, para quem acha que eu adiciono esses áudios, essas vozes de alguma forma. Não, tá? Tá no vídeo original, no vídeo nativo, que qualquer perito aí em áudio, imagem, editor, consegue saber se teve ou não efeitos de áudios inseridos, tá bom? Obviamente, só te Porque eu não tenho cortando, nada mas a eu acho que é esconder muito de ninguém. só te cortando, mas é muito importante. Engenheiros de áudio técnicos devidamente certificados. Não é a pessoa que diz, porque eu sou técnico de áudio. Eu sou técnico em vídeo. Eu sou técnico em... Não, meu filho. Não, certificados. Tem um papagaio aqui, um louro da vizinha aqui, que o louro fala umas coisas ali também que ele aprendeu a falar. Aprendeu a falar, fala o que quer. Isso, então, mas assim, é importante deixar claro para as pessoas, porque senão dizem, mas o Rodox não disponibiliza. Óbvio que ele vai disponibilizar, é igual a espiritualidade, não querendo comparar o Rodox com a espiritualidade, mas a espiritualidade ela só faz as coisas com propósito. Claro. A gente não tá aqui para jogar confete, para dizer Os vídeos originais estão disponíveis para qualquer tipo de comprovação de forma relevante, né? Com profissionais relevantes, capacitados, competentes e que queiram até, assim, acha que eu estou manipulando esse tipo de áudio, é muito fácil, né? A gente pode provar isso facilmente. Evandro, vamos então falar aqui sobre as colônias espirituais de um site chamado Mensagem Espírita, né? Os espíritas falam muito, né, sobre as colônias espirituais. Então, vamos nos basear aqui no espiritismo. Eu vou compartilhar a tela, até mesmo para dar os créditos esse site é muito legal. É muito legal. Mensagem Espírita, tá aparecendo, né? Aí, Evandro? Tá. Tá? Deixa eu tentar aumentar aqui. Muito legal. Olha aí, ó. Site, então, Mensagem Espírita, tá aqui, ó. Mensagem Espírita é um site muito legal. Conheça 20 colônias espirituais que estão sobre o Brasil. Pode ter mais colônias, tá? Esse site tá falando sobre... Depois visite o site, tá? Tá falando aqui sobre 20 colônias. Então, aqui, ó, as colônias espirituais são de diversos tipos. Por exemplo, socorristas, correcionais, estudos e desenvolvimento das artes. Ó, correcionais é muito importante. Aqui, para essas colônias vão a maioria dos espíritos que eu consigo gravar ali nas conversas com a mentora Sara. Ela pegou um espírito aí que estava vagando pela terra, errou bastante, tem muita consequência. É para lá que eles levam, pessoal. Ó, colônias correcionais, ou seja, onde eles vão aprender em cima daqueles atos que foram prejudiciais à sua existência. Colônias de estudo, desenvolvimento das artes, eu adoro essa colônia aqui, desenvolvimento das artes, eu adoro. Pesquisas no conhecimento científico e muitas outras. Então vamos lá. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade, ou seja, ressonância, Evandro. Exatamente. Né? Nós estaremos em uma colônia espiritual de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vibração. Não é isso? Exatamente. Coisas que que fazem sentido para nós. Muitas coisas nós gostamos, claro, e não temos nenhum motivo específico para gostar daquilo. Mas gostamos. Afinidade é isso. E não, de repente, não as coisas que nós somos levados pela nossa vontade material de eu quero gostar disso aqui. Não, são coisas que afloram, coisas que a gente acaba gostando. Isso é afinidade.
É estar afinado com algo. Ó, estar afinado. Eu tenho afinidade com eletrônica, né? E provavelmente, né? Quero muito trabalhar com isso do outro lado, quando for para lá, né? Gostaria muito. Mas eventualmente posso ser direcionado para um outro caminho, porque a minha afinidade espiritual não é essa, né? Certo. Para É trabalho. isso. Essa é a ressonância. Então, tá vendo aí, ó, a imagem? Sim. Vamos começar pela colônia das águas. Tá vendo aqui na imagem aqui, Evandro? Tem um rapazinho triste. Tá aparecendo aí, né? Um rapazinho triste e atrás dele como se fosse um mentor espiritual, que é um espírito. Perfeito. Essa colônia, né? A colônia das águas fica ali na entrada do rio Amazonas, pega ali um pedaço do Pará e do próprio Amazonas, né? Tá vendo ali o Roraima, Amazonas, Amapá, toda aquela região ali. Exato. Ah, mas como que eles sabem disso? São os próprios espíritos que, assim como Chico Xavier trouxe centenas de livros psicografados, da mesma forma, todas as informações do mundo espiritual são trazidas por eles mesmos, tá? Então, Exatamente. essa colônia fica aqui próximo à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio, no seu encontro com o mar, né? As colônias ficam sempre acima, num plano superior. Sua especialidade dessa colônia é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Olha que loucura isso, Evandro. Exatamente, porque uma das fases da doença é quando ela consegue penetrar aí, né, adentrar o nosso perispírito. E aí é a fase mais grave da maioria das doenças, né? É a que leva ao desencarne, né? É o tal espírito que a gente tanto fala, que também tem o corpo, né? Muito próximo do nosso corpo físico aqui na Terra. E aí aqui eles fazem o tratamento, então, tá? Na colônia das águas. Colônia Amigos do Mar. Amigos da Dor, perdão. Amigos da Dor. Olha aí o desenho mediúnico. Acredito que seja um desenho mediúnico. Ai. Tá ali, pega um trecho de Minas e da Bahia e também do Oceano Atlântico. Fica ao norte de Minas, passando pelo extremo sul da Bahia, Porto Seguro, né? Avançando pelo Oceano Atlântico. Nessa colônia, né, que é a colônia Amigos da Dor, realiza-se grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas Santas Casas de Misericórdia, em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Nossa, interessante isso, né? Porque a gente vai muito em igrejas antigas, abandonadas. Sim. E ali atuam eles chamam aqui os tarefeiros, né? Os tarefeiros são os que trabalham. A maioria dos desencarnados que trabalham, né, na questão como é que eu vou te dizer? Na questão mais ligada à religião propriamente católica, né, do catolicismo, eles vão, né, são encaminhados para essa colônia e não é só uma questão de afinidade, tá? É uma questão de familiaridade, que é diferente de afinidade, ou seja, eles estão mais familiarizados e a aceitação dessa nova condição passa muito por ver coisas que lhes sejam familiares, ou seja, ver prédios que lhes sejam familiares, ver
uma disposição de ruas que lhe sejam familiares, vegetações que lhe sejam familiares, pessoas que lhe sejam familiares dentro da religião. Então, existe esse cuidado na espiritualidade também, de respeitar a condição terrena do espírito. Embora seja uma nova vida, existe a benesse, né, de estabelecer uma mudança não abrupta na condição de vida da pessoa. Ou seja, ela viveu de uma maneira e vai para algo que lhe é familiar, até o momento em que eles possam estar realizando os trabalhos no local. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu avô, o pai da minha mãe, quando desencarnou, ele permaneceu na Terra, tá? Ele não fez a passagem e ele ficou aparecendo minha avó, ficou assombrando minha avó lá, aparecia para minha mãe também através de sonhos, tocava o interfone da nossa casa. E aí, depois de um tempo, a minha família lá, minha avó, eles resolveram fazer uma missa para o meu avô. Depois da missa, ele foi embora, ele partiu, ele até apareceu todo vestido de branco para minha mãe, dizendo, o pai está indo, a gente se encontra outra hora. Foi mais ou menos assim. Então, o meu avô, ele era muito crente em Nossa Senhora Aparecida. E eu já ouvi falar, através de alguns estudos que eu fiz, de que alguns espíritos socorristas, eles se vestem de santos que a pessoa tem fé, porque assim eles aceitam mais fácil fazer a passagem. Não que essas santidades não existam, tá? As egrégoras existem, mas muitas vezes os socorristas, eles plasmam para justamente ter isso que o Evandro falou, essa familiaridade com aquilo que eles já tinham como crença mental enquanto vivos. Então, para o meu avô, se apareceu um espírito vestido de Nossa Senhora Aparecida, ele foi na hora, porque ele tinha muita familiaridade com isso. Perfeito, é isso mesmo. Colônia da Praia. E essa aqui é para os praianos, hein? Olha aí que beleza. Olha aí, rapaz, Espírito Santo, né? Aí, ó. Fica no sudeste do Espírito Santo, estendendo-se além das ilhas dos franceses. Olha aí. Está aqui o mapa de onde está a colônia. Esta colônia é voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano, na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Interessante, é uma colônia chave, né, para harmonia planetária, está dizendo aqui, Evandro. A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, não pensem que só a Terra possui espíritos, né, desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Existem muitos planetas habitados. Nossa. Deve ser linda essa colônia, hein? E engraçado, né, que o pessoal, óbvio, né, eu conheço muita gente do Espírito Santo, são pessoas maravilhosas, mas as pessoas, o Estado em si, ele é um pouco renegado do Brasil, né? Lá no Espírito Santo. Pouco fala-se, né? Exatamente, é um estado que tem belezas naturais boas demais, e tem uma colônia espiritual com tamanha importância, né? Sim. Verdade. Deviam investir mais no turismo do Espírito Santo, hein? Verdade. Tem locais maravilhosos. Fica a dica aí. Colônia das Flores. Colônia das Flores. Olha aí. Pega... Vixe, aqui é grande, essa colônia é grande, hein? Pega o sul de Goiás. Eu tô nessa aí. Oeste de Minas, São Paulo, Paraná também, e Santa Catarina. Norte de Santa Catarina. Fica acima de nós aí, ó. Tanto eu quanto você. Nossa, ó. É uma das maiores colônias espirituais, realmente. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupções até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso. Aqui o mapa. Gigantesca essa colônia, meu irmão. Como pontos de referência no Paraná, está próxima à União da Vitória, Londrina, adentrando São Paulo, a cidade de Presidente Prudente, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul. Segue em direção
ao sudoeste de Minas Gerais e adentra Goiás por Simão, Paraúna até Alto Paraíso. Ela é chamada de Paraíso das Flores. Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer, que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito, que é também quando a enfermidade física atinge e se manifesta também no espírito. Perfeito. E vão para lá para serem tratadas no Paraíso das Flores. Olha aí. E olha que interessante, se você pegar essa área dessa colônia, você vai ver que grande parte dos canais, vamos dizer, sérios do sobrenatural, estão nessa região. Minas, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Aí... É os estados mais interessante, né, ver assombrados essa do Brasil. disposição. Essa disposição. Interessante. Não que nos outros estados não tenham, não entendam Claro. isso. Eu estou dizendo assim, os que eu mais conheço nessa área estão nessa região. Colônia Nova Esperança, eu adoro o desenho da Colônia Nova Esperança. Ela tem uma espiral que vem do céu e vai descendo até a cidade. Olha aí que bonito. Uma espiral colorida. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, né, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Eu até achei que era mais, hein? E essa colônia, ela é responsável por essa logística estatística na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e permanecem no orbe planetário. Aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próximo à cidade de Palmelo? Palmelo. Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Aqui não tem um mapinha dela. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente radiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos específicos por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Então veja que o intercâmbio entre colônias espirituais é totalmente possível, desde que isso tenha um objetivo lógico ou solicitação de um familiar. A minha mãe, um tio meu está em outra colônia. Solicitaram a minha ida para lá, para ficarmos juntos. Isso é possível se você tiver mérito. Exatamente. Ok, Evandro? É toda aquela questão também da familiaridade que eu tinha falado, né? Exato. De estar próximo a algo familiar vai ajudar na minha evolução espiritual. Se for necessário. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz. Todo trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus hora. Eu já ouvi falar sobre isso, que inclusive nós aqui na Terra também estamos acumulando bônus hora quando quando trabalhamos para eles. O Sérgio Donato, que é o meu guru, ele falava, olha, nós podemos ganhar bônus com a espiritualidade ou perder pontinhos. Então preste atenção se você está no débito ou no crédito, porque isso poderá ser muito útil em algum momento, principalmente quando desencarnado. Eu quero passar no crédito, né? Pelo amor de Deus. Está no Serasa espiritual, né? Deus livre. Colônia Morada do Sol. Olha aí que bonitinho. O pessoal está lendo ali, estudando. Tem duas colunas ali, né? Fica ali em Goiás, Sergipe, um pedaço de Pernambuco e um pedaço também do Oceano Atlântico. Alagoas?
Perdão. Alagoas, Pernambuco, Alagoas. Sergipe. Isso. Exato. Esses 3 estados. Esta colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Doenças tropicais, Evandro? As doenças, vamos lá, malária, doença de Chagas, as doenças mais afetas aí a região tropical do planeta. Colônia Raios do Amanhecer. Olha, tem até uma criancinha aqui, balançando. Ela fica na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Aí. Forma-se quase uma ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, outros grandes núcleos também aí pelo mundo, né? Beleza. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo, a filosofia de atendimento em todos eles, né? Cada colônia espiritual, então, tem ali o seu próprio método, suas qualificações, sua filosofia típica, mas todas elas obedecem a uma única lei, a uma única filosofia, que é a filosofia do Cristo. No Brasil, esta colônia tem o aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Olha, por isso que tem a criancinha aqui, ó. Isso. Colônia Raios do Amanhecer. Muita gente pergunta, para onde vão os espíritos das crianças? Olha aí, aqui tem uma resposta, né? Não quer dizer que todas vão para lá. Mas está dizendo aqui que é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Nossa, interessante, hein? Bem legal. A herezada toda tá lá. Colônia Regeneração, essa é a colônia da mentora Sara. Em cima de Goiás ali. Em cima de Goiás. E Distrito Federal. Interessante que quando eu entrei em contato pela primeira vez com a Sara Basto, eu estava no Distrito Federal. Muito louco isso, meu irmão. Foi ali que tudo começou, né? Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, papapá. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento, como fluídico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização e renovação interior. Rodox, todos os espíritos que a mentora Sara resgata vão para a mesma colônia que ela? Não, galera, a resposta é não. Tudo vai depender da ressonância e na necessidade de cada espírito. Ela só encaminha. Vale lembrar, né, Evandro, que nós encarnados não encaminhamos ninguém, né? A gente não. Quem encaminha são os trabalhadores da luz. Nós apenas clamamos como qualquer ser humano pode fazer, né? Desde que esteja imbuído e intencionado devidamente para isso. Rezar, orar, vibrar, pedir pelo irmão, aconselhar, mas encaminhar mesmo de fato, resgatar, quem faz isso são os espíritos de luz, né? Os tarefeiros da luz aí, que também estão trabalhando para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento, ganhando seus bônus horas também para a sua própria evolução. Ninguém trabalha sem ter remuneração. A remuneração espiritual é luz, é dádiva, é merecimento, é subir na escala hierárquica para estar mais próximo de Deus em níveis mais sutis. Esse é o nosso ganho espiritual. Quanto mais a gente evolui, mais próximo de Deus a gente chega. Correto, Evandro? Perfeitíssimo. Exatamente. Colônia do Sol Nascente, ó. Fica ali, pega São Paulo e um pedaço de Minas, né? Sul de Minas. Parte sul de Minas Gerais ali. Colônia do Sol Nascente. Essa colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus.
geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos, e acho que são encaminhados para lá para receberem essa preparação para voltarem à vida física. Então seria ali uma espécie de preparação antes do reencarne. Interessante, né? Nossa! Colônia Redenção. Colônia Redenção fica na Bahia. Leste da Bahia, né? Aí, ó, fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. É de grande referência no plano espiritual. Um grande laboratório fluídico, do qual a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nesta colônia, encontra-se um arquivo com mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. Nossa, que legal isso, cara. Deve ter um teatro vivo. Teatro não, né? Mas uma representação viva. Uma representação. Colônia das Montanhas. Eu tô dando uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo, Evandrão. Não, Colônia das Montanhas, ali. Norte de Minas com sul da Bahia. E também um pedaço de Goiás. Envolve... Aqui não fala muito sobre essa colônia. Envolvendo toda a... Nossa, não tem especificação sobre o que essa colônia faz. Não. Colônia das Montanhas. Olha, a imagem é muito bonita. Só diz a localização dela aqui. Colônia Bom Retiro. Colônia Bom Retiro. Olha aí. Paraná. Localiza-se entre Curitiba e Ponta Grossa. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Dá para a gente perceber, Evandro, que a maioria das colônias trabalham com socorro de alguma forma aos espíritos, sim, né? Todas elas têm uma parte que trata do espírito, né? Que trata do socorro espiritual. E muitas delas estão dentro do próprio umbral, né? Exatamente. Colônia Padre Chico. Oeste, fica no Triângulo Mineiro, também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas. Eu já ouvi falar desse nome também. Sim. Conhecido como Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e na cor amarela. É uma colônia de porte médio, tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para o socorro quanto para trabalharem e servirem em nome de Jesus Cristo. Nessa colônia existem as alas dos hospitais, ala dos albergues, ala das escolas, ala de informações, áreas residenciais e parte central da colônia. Então, quem acha que quando a gente morre você vai repousar e dormir eternamente, está muito enganado, porque tem muito trabalho a se fazer nas colônias. Mais do que aqui. Vai repousar e descansar se estiver com o perispírito muito adoecido. Mas depois que as capacidades são renovadas, é oferecido o trabalho. E aí quem quiser trabalhar, estudar, terá muito o que fazer, não é mesmo? Exatamente. Eu prefiro trabalhar, eu quero trabalhar, não quero ficar dormindo, não. Eu também. Colônia do Moscoso, nunca ouvi falar. Não, essa Espírito Santo também pegando uma parte do Oceano Atlântico, né? Tem o formato de um retângulo, características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povo que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos em que vieram em migração espiritual para o psiquismo no Brasil. Psiquismo do Brasil. Né? Tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito a autodescoberta como essência divina. Distribui equipes de tarefeiros por toda parte, estimulando e concedendo apoio da tarefa que visa a educação da alma no domínio de si mesma, ampliando os setores do autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços visando ao autoconhecimento. Evandro, adorei. Aí, ó. Muito bom.
Aquelas inspirações lá para redigir os livros, né? Uhum. Ajudam espíritos encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços visando ao autoconhecimento. Colônia Rouxinol. É a que a gente estava falando. A colônia Rouxinol, né, que nós já falamos sobre esta colônia, que para lá vão espíritos que tiveram a morte súbita ou que perderam muito blood, o plasma da vida, né, que é o nosso sangue. Uhum. Colônia das Violetas, fica no Brasil Central, se estende do rio Sucunduri ao Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem, não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. Aí o avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias, grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Ou seja, médicos aqui na Terra podem podem receber essa influência dos avanços médicos no setor cardíaco. Sou muito agradecido por essa colônia. Então. Você, inclusive, deve ter tido uma ajuda, né, desse povo aí. Exatamente. Colônia Gramado. Olha só esse desenho, que estranho, bacana. Cara. Isso é um véu? Parece um véu, né? É uma montanha, uma espécie de um vulcão. Um vulcão. Aí tem umas entradas aqui embaixo. Fica no Rio Grande do Sul. Até que enfim, uma colônia no Rio Grande do Sul, tia. Tua terra. Bah! Não, a colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionados com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos profissionais dessa área encarnados têm afinidade com esta colônia, recebendo dela também muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Olha aí. Tudo se encaixa, né, brother? Não tem. É engraçado que Porto Alegre ali é uma região onde eles operam muito de coluna e tem hospitais de referência ali, hospital de clínicas. Então. Tá vendo só? Colônia do Abacateiro, Mato Grosso. Essa colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio dos processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. Colônia Estudo e Vida. Estudo e Vida, olha aí. O desenho. Tem até uma... Mato Grosso, pega a Bolívia. Encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. A finalidade dessa colônia é o estudo da vida. Uau! Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus, desde que tenha os bônus horas suficientes para se inscrever nessa colônia. Essa poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar, desde que tenha o din-din espiritual lá, o bônus horas. Espíritos também ali fazem uma retrospectiva, reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda os fazem ingressar na matéria, para posteriormente poderem deixar o planeta Terra em busca de outro. Uau! Aí é, né, quando o espírito já está pronto para ir para outros orbes. Exatamente. Mais uma vez deixando claro que não existe só o nosso planeta. Né? Sim. Há muitas moradas na casa de meu pai, como você bem disse.
E a colônia Arco-Íris, essas são as 20 colônias separadas para esse site, tá? Rodox e o Nosso Lar. Nosso Lar também é uma colônia, pessoal. Fica no umbral. A gente conhece bem a colônia Nosso Lar, né? Assista o filme, assista leia o livro sobre o Nosso Lar. Muitos de nós vamos para o Nosso Lar, inclusive, que fica em cima do estado do Rio de Janeiro. E vai ter o filme Olha, Nosso Lar 2. Hã? Tem o filme Nosso Lar 2 aí que vai entrar no cinema. Né? Ah, é? Não sabia, não. Ó, essa colônia aqui, que é a colônia Arco-Íris, está na região norte do Brasil, tá? Ali espíritos volitam, né? Voam entre esses arco-íris como se fossem viadutos no espaço em tarefas de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris. Estas foram poucas das muitas colônias espirituais existentes em nosso país. Apenas 20. Foram tiradas do livro Moradas Espirituais de Vânia Arantes Damos. E aí, Evandro? Muito legal. É engraçado que eles mostram, né, essas poucas colônias, deixando claro, e isso é muito bom, de que existem muitas outras. Né? Tem as cidades também, as cidades espirituais. A coexistência entre o nosso mundo e o mundo espiritual, ela é inegável do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista daquilo que a gente crê. E saber que esse mundo espiritual está coexistindo com o nosso é gratificante e nos dá mais vontade ainda de trabalhar por ele. Né? Exato. Bem, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Desculpe se ele ficou muito longo. Foi que delícia de live, não, de vídeo, né? Que nós estamos gravando esse vídeo. Evandro, que delícia legal. De vídeo. Obrigado por colaborar sempre com os seus conceitos, o seu conhecimento. Deixo o espaço aqui agora para novamente você falar o que você quiser, meu irmão. Eu agradeço aí a força de sempre, a oportunidade, né, de poder participar, a confiança no meu trabalho, que é recíproco, tenho muita confiança no teu trabalho e tenho como um irmão. O que precisarem, tanto você quanto os teus inscritos, e eu puder ajudar, por favor, podem me acionar. Aguardo vocês lá no meu canal, vou começar a colocar mais vídeos também para... Quer falar sobre o último vídeo que você fez? Então, fiz o último vídeo, e aí até o pessoal... Teve uma pessoa que mas eu fiquei meio perdida para saber o que era o vídeo. Não, o vídeo é exatamente isso, né? Falar sobre a visita aos túmulos, né? E eu deixo bem claro ali de que do outro lado não existe famoso, não famoso, não é, todos são importantes para a espiritualidade e todos têm, devem ter, né, a oportunidade de se comunicar conosco e pesquisar justamente no túmulo de minha avó materna, que é uma pessoa que eu amei muito e que eu tenho certeza que me amou muito também, tanto que era uma segunda mãe para mim. E ninguém melhor do que eu para dizer que não estou explorando, né, nada, e que, ao menos assim, as pessoas que eu conheço de perto, o Rodox não está explorando ninguém e nenhuma família. O intuito ali é a pesquisa paranormal, é ajudar no quanto for possível. Obtive algumas respostas bem contundentes e bem de encontro ao que eu... não ao que eu esperava, né? Porque a gente é sempre uma surpresa quando você começa a fazer uma pesquisa, e ainda mais nessas condições em que você está totalmente envolvido ali por ser um parente, né? Certo, e mesmo assim, né, com a graça da espiritualidade, eu consegui algumas respostas que foram bem... Falou, né? Falou o apelido da minha mãe. Apelido. Que ninguém sabe o apelido da minha mãe, né? Um apelido, inclusive, que ela prefere ser chamada de Zina do que de Maria, né? Mas é uma coisa que não tem por que aparecer num aplicativo, sabe?
E aí falou da maneira, aí volta aquela questão do nosso querido Gugu Liberato, né? Essa presença falou coisas que a minha avó falava para mim da maneira que ela falava. Então, se não era ela, era alguém que estava projetando a consciência dela naquele local. Não deixe de ver, tá? Canal Evandro Melo ITC. E o e-mail dele é evandromelo@jus-adv.com.br. Meu irmão, muito obrigado, fique na paz. Poxa, eu que agradeço. Vamos para a próxima. Abençoe. Deus abençoe a você que assistiu esse vídeo também. E até uma próxima, se assim eles permitirem. Isso aí. Sempre eles. Só eles. E tchau, galera! Fique com Deus. Bora.